Glória a Deus. Shalom, queridos jovens. Que alegria estar aqui com vocês. E vamos começar mais uma reunião muito especial da parte do Eterno. Amém? Eu saúdo a todos com a Shalom do Senhor. Quero dizer o nome de vocês para que isso traga um grande significado no mundo espiritual. Eu te saúdo, missionária Ana Xavier, que o Senhor venha com graça na sua vida e na sua casa. Eu te saúdo, marido, que o Senhor entre com graça na sua vida. Eu te saúdo, Manu, que o Senhor entre com graça na sua vida e na sua casa. Eu te saúdo, Iago, que o Senhor entre com graça na sua vida e na sua casa. Eu saúdo você, Sofia, Cauã, que o Senhor entre com graça na vida de vocês, na casa de vocês. Eu te saúdo, Pedro, que o Senhor entre com graça na tua casa e na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Quem me conhece sabe que eu começo a ministrar fazendo perguntas, né? Para quê? Para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente refletir. Amém? Isso é muito importante. Então, se vocês quiserem anotar, anote. Se vocês não quiserem, também não é preciso, mas pensem. Entra comigo nessa ministração, amém? Esteja comigo, porque o Senhor falou muito forte no meu coração, eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração, amém? Então, por que nós devemos andar no tempo do Senhor? Por quê? Porque existe tempos diferentes, o tempo do Senhor e o tempo do mundo, como se fala. Queridos, o que significa tempo? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já refletiram sobre o que significa tempo? Então, queridos, dando um Google para saber o que significa a palavra tempo, eu consegui entender que significa uma duração relativa das coisas. Essa duração relativa das coisas cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. A ideia de tempo para os filhos de Deus é diferente para Deus. Olha aí, começando o mistério. Enquanto o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador, Ele é a eternidade. Amém? Deixa eu só receber aqui um pouco. Ele é a eternidade. Embora cada um de nós saibamos o que significa essa palavra eternidade, na prática a gente não tem ideia do que significa. A gente sabe que eternidade é algo que dura para sempre, mas na nossa mente a gente entende ontem, hoje e amanhã. A gente entende o mês atual, o mês passado, o ano que vem. A gente faz planos. É errado fazer planos? Não, não é. Mas a nossa compreensão de tempo é assim: ontem, hoje e amanhã. Passado, gente, é relativo, mas eu vou explicar para vocês. O passado é 5 minutos atrás, já é passado. Passado é o dia de ontem, passado é o mês anterior. Para nós é assim. Por isso que mesmo que a gente saiba o que significa a palavra eternidade, nós não temos a dimensão do que significa efetivamente a eternidade. Mas nós estamos preparados, ou sendo preparados, na verdade, pelo Senhor, para estarmos com Ele na eternidade. Tudo que a gente estiver fazendo aqui é preparo para a eternidade. Então, essa é a importância de entender a mente do Senhor. Tem condições de entender tudo? Não, não tem. A gente não tem condições, porque Deus é a própria sabedoria, Deus é a própria inteligência. Então, não tem como nós entendermos de um todo essa complexidade que significa a mente do Senhor, mas importa em tentarmos aprender a esse respeito. Queridos,
Deus conhece o seu povo. Deus sabe o nosso nome, não apenas o nosso nome, mas Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que está na nossa mente. E Ele, nos conhecendo, queridos, Ele estabeleceu, prestem atenção, um calendário para que seus filhos vivessem na terra enquanto aqui estivessem. Ah, Deus fez um calendário, Fabiana? Sim, Ele fez um calendário. Mas não é o calendário janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, não é este calendário. Deus fez um calendário. E aqueles que leem as escrituras já sabem do que eu estou falando. Por isso, a importância de ler as escrituras. Por favor, abram as escrituras comigo no livro de Êxodo. Êxodo, Velho Testamento, chamado de Pentateuco ou Torá. Êxodo é o segundo livro das Escrituras, Gênesis, Êxodo. Vamos lá? Êxodo, capítulo 12. Amém? Êxodo, capítulo 12, e o versículo é o 2. Vamos lá. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Eu vou repetir. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Este mês, meus irmãos, foi chamado de Nissan, também conhecido como Abib, mês de Nissan, ou Abib. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 4, anotem os textos para vocês meditarem depois nas escrituras, é importante, para fixar na nossa mente. Êxodo, capítulo 13, versículo 4, diz: no mês de Abib, ou Nissan, que a gente viu, vós saís. Vocês saíram. Amém? E esse livro da Bíblia, gente, é provável que Moisés escreveu em algum momento entre 1445 a.C. e 1405 a.C., AC, né? Esse período cobre desde a saída do povo de Israel do Egito até a morte do próprio Moisés. Isso significa que Moisés escreveu o livro de Êxodo durante o quê? Os 40 anos em que ele esteve liderando os israelitas pelo deserto. Então, queridos, o calendário que o Senhor estabeleceu é bastante antigo. Amém? Isso tem que gravar na nossa mente, gente. Gravar na nossa mente. Glória a Deus. Em 753 antes de Cristo, Rômulo, um dos fundadores de Roma que a gente conhece, estabeleceu um calendário civil, onde o ano tinha 304 dias e tinha apenas 10 meses. Rômulo estabeleceu um calendário às avessas da vontade de Deus, porque nós sabemos as escrituras apontam a vontade de Deus. Amém? Que isso fique muito claro na nossa mente. Depois disso, entre 715 e 673 a.C., foi estabelecido o calendário, um outro calendário de Pompílio, segundo rei de Roma, composto por 355 dias e 12 meses. No ano de 46 a.C., os romanos sentiram a necessidade de coordenar o seu ano lunar com o ciclo das estações e estabeleceram um calendário solar lunar, com 377 dias e a cada 2 anos de 255 dias. No ano de 730, depois de Cristo, o Senado romano, gente, olha só que tremendo isso, que o Senhor está nos libertando hoje, em nome de Jesus.
No ano de 730 depois de Cristo, o Senado romano declarou que o calendário seria gregoriano. Gregoriano. E assim conhecemos até os dias de hoje. Surgiu com o quê? Com o objetivo de corrigir os erros do calendário juliano, que hoje é usado, este calendário gregoriano, quase que no mundo inteiro. Amém? Mas esse calendário, queridos, não foi o calendário que Deus estabeleceu. Eu vou repetir. O calendário gregoriano não foi o calendário que Deus estabeleceu. Não foi. Por que eu estou falando isso agora? Queridos, importa a gente conhecer tempo e tempos. Isso é conhecido como uma unção relativa a Issacar, a tribo de Issacar. Issacar tem a unção de conhecer tempo e tempos, tem uma unção apostólica de correção de rota, que ajuda os irmãos a identificar o que está acontecendo naquele momento, naquela ocasião. Então, em Cristo, nós acessamos essa unção de Issacar para reconhecer o tempo em que estamos vivendo. Diante da guerra de Israel e das guerras variadas em tantos lugares, tantas coisas mudando, tantas coisas acontecendo que parecem surreais, estamos identificando como muito mais breve o retorno de Jesus Cristo. Amém? Todo cristão entende que ele vai voltar para buscar a igreja. E para isso, o Espírito Santo começa a nos despertar para vivermos efetivamente a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é vivermos segundo o que ele deixou escrito. Fabiana, então eu não posso mais viver segundo o calendário gregoriano? Sim, nós temos que fazer isso com a mentalidade do calendário do Senhor, de Deus. É assim que é possível fazer a vontade de Deus. Tá? Aí, de repente, vocês estão pensando assim, ai, Fabiana, o que é isso tudo que você está falando? Como que vai ser essas coisas? Então, queridos, é uma coisa assim, ser de Jesus é bem assim mesmo. Como que eu vou fazer? A gente não faz nada, tá? Quem faz é o Espírito Santo. Mas a gente precisa dar lugar, dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Então, nós lemos o texto, só um pouquinho, vou aceitar aqui uma pessoa. Nós lemos o texto onde Deus estabeleceu o calendário, né? Não é verdade? Vamos ler esse texto novamente? Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 12, versículo 2. E eu gostaria de pedir para o Iago, por favor, ler esse texto. Amém? Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Isso, obrigada, Iago. Deus abençoe. Em Êxodo capítulo 13, versículo 4, descobrimos o nome do mês. E no decorrer das escrituras, vamos conhecendo os nomes dos demais meses. Amém? Glória a Deus. Tá, mas por que nós temos que viver o tempo de Deus? Vocês já se perguntaram isso? Por quê? Quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Por que que nós temos que viver o tempo de Deus? Por quê? Simples. Simples. Porque nós somos seus filhos. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Abra os microfones e digam amém. Abra os microfones e digam glória a Deus. Amém? Amém, glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Eterno. Meus irmãos, abram as escrituras agora no livro de Romanos. Novo Testamento, vamos lá. Livro de Romanos. Aleluia! Romanos, capítulo 11, e o versículo é o 24. 24. Aleluia!
Santo e poderoso é o teu nome, glória a Deus. Eu vou pedir para Sofia ler esse texto. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao, ex, ao exertá-los Enxertá-los. em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore, da qual eles fazem parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que dá um glória aí, gente? Glória ao Senhor. Nós somos Glória a Deus. enxertados. Glória a Aleluia. Deus. Isto. Aleluia. Glória. Este texto diz que nós somos enxertados na oliveira, ou seja, como filhos de Deus, mediante a confissão em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E agora nós fazemos parte da família de Deus. Que tremendo, que tremendo. Aleluia. Obrigada, Senhor. E por causa disso, meus irmãos, por pertencermos à família de Cristo, temos que observar o que o Senhor Deus e nosso Pai determina, amém? Certo? Correto? Ou vocês moram na casa dos pais de vocês, mas vocês não fazem o que eles falam para vocês fazer. Vocês fazem o que o pai de vocês fala para vocês fazer, certo? Senão é desobediência. Amém? Então, o que a Bíblia diz a respeito do calendário do tempo de Deus? Por esta razão, queridos, é tão importante lermos as Escrituras, ouvir, obedecer, porque esta é a vontade de Deus, amém? Esta é a vontade de Deus. Mas, Fabiana, agora eu vivo pela graça, eu vivo na graça. Ah, Jesus. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Eu vou pedir para a missionária Ana Xavier abrir as escrituras em Mateus, capítulo 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Aí, glória a Deus. Então, gente, olha aqui, ó. Jesus estava dizendo para quem? Presta atenção em mim. Jesus estava explicando para quem? Para a multidão e para seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Eu sou discípulo de Jesus. Então, ele está falando para mim também. Amém? Ele está falando dos fariseus. Ele disse assim. Amém. Amém? Ótimo. Ele disse assim, ó. Os fariseus aqui, ó, eles se assentam na cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés, gente? A lei, o Pentateuco. Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Escritura, que é a Torá. Amém? Aí Jesus diz assim, ó, faça tudo o que eles mandam vocês fazer. E o que eles mandavam fazer, gente? Tudo que estava escrito na Torá, na lei. Amém? Glória a Deus. Jesus não disse assim, ó, esqueçam o Pentateuco. Jesus não disse assim, ó, agora que eu vim, vocês não precisam fazer mais nada. Jesus disse, obedeçam o que eles estão dizendo para vocês fazer, mas não façam o que eles façam porque eles eram hipócritas. Amém? Glória a Deus. Ficou bem certo na cabeça de vocês isso? Aleluia. Deus afirma para os seus filhos que entregará a terra que mana leite e mel. Amém? Ele diz, eu vou entregar para vocês essa terra maravilhosa que mana leite e mel, chamada de quê? Canaã. Canaã. Agora nós vamos entender essa promessa no sentido espiritual. Amém? O que significa isso no mundo espiritual? O que
O que que Deus está comunicando ao meu coração? Vocês já perguntaram isso? Será que a gente vai morar em Canaã? Vocês acham que nós vamos morar em Canaã? Como que nós vamos entrar nessa promessa de Deus? Nós vamos entrar no seu descanso, queridos, se nós não obedecermos o que ele diz. Essa terra que emana leite e mel, gente, é a eternidade, junto com ele. Como? Como que o meu pai e a minha mãe vai me fazer um agrado se eu constantemente desobedeço ela? E ele, meus pais. Entendem o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo compreender? Deus, ele prometeu para Ana, para o Rony, para Irânia, para o Iago, para Manu, para Pedro, Josi, a Sofia, o Cauã, para mim. Você vai entrar no meu descanso. Vocês vão entrar no meu descanso. E o que que ele pede em troca? Iago, o que que você acha que Deus pede em troca? Nós temos que obedecer ele e seguir ele. Exatamente. 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 Queridos, Deus havia dito para o seu povo que estava escravo, era escravo, lá no Egito, que levaria cada um deles para uma terra que tinha leite e mel. E, de fato, eles saíram do Egito. Não saíram? A gente já leu isso, amém? Eles saíram do Egito. Mas antes mesmo deles saírem, queridos, Deus definiu o princípio dos meses. Ou seja, saia desse calendário de mentira e de opressão, porque Egito tinha um calendário também. Deus disse: saia desse calendário que te deixa escravo, meu filho. Venha para o meu calendário, para o meu tempo, para o meu ciclo, que você vai ter vida. E é isso que ele diz para nós. No deserto, Deus estava limpando o seu povo das lembranças daquele tempo de escravidão, inserindo nos seus corações todas as coisas que lhe trariam vida e não morte. Amém, queridos? Deus é vida. Deus é vida. A morte, queridos, entrou por causa do pecado. A morte é o salário do pecado. E o Senhor está nos limpando constantemente. E aquele povo aprendeu sobre os mandamentos e sobre as festas do Eterno. Aonde? No deserto. Aleluia. Em Levítico, abram comigo, Levítico capítulo 23, versículo 2. Amém? Levítico, também no Velho Testamento, também do Pentateuco. Levítico capítulo 23, o versículo é o 2. Aleluia. Eu vou pedir para o Iago ler de novo, Iago. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Amém? Sabe o que é solenidade, gente? É celebração, é festa. Então, Deus está dizendo que são as minhas festas, as minhas celebrações, as minhas, e não de um povo. Eram as deles. Amém? Entenderam? Então, queridos, nós somos da família do Eterno. Logo, estas festividades são para nós também. São para nós celebrarmos. Aleluia! Glória a Deus. Levítico 23, versículo 4. Levítico 23, versículo 4. Lê, Manu, por favor. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao tempo determinado. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Obrigada. Glória a Deus. Então, as festas não são dos judeus, tá? As festas são do Senhor. Amém? Festas do Senhor.
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Estamos vivendo neste exato momento um tempo sem festas. Nós não temos festa neste mês de outubro, mas nós saímos de uma festa há pouco tempo chamada Festa dos Tabernáculos. Quem que montou cabana em casa? Glória! É chamada Festa de Sucote também, ou a Festa das Cabanas. Amém? E esta festa, gente, ela foi muito importante. Ela é muito importante. É de uma festa chamada Festa da Alegria. A festa que a gente se humilha novamente, que a gente entende que nós estávamos perdidos num mundo de escravidão e nós moramos em cabanas, né? Porque eles moravam em cabanas e o Senhor estava no meio deles. A própria arca do Senhor estava no meio deles, o tabernáculo estava no meio deles. Isso significa, sim, o Senhor está entre nós. Amém? Entre nós. Por isso que é importante entender sobre as festas e celebrar as festas. É uma festa de descanso. É alegria, júbilo. E alegria é um antídoto para a morte. Amém? E como não se alegrar nas festas do Senhor? Como não se alegrar? A festa de tabernáculos aponta para a volta do Senhor Jesus. Ele está voltando. E nós estamos vendo que esses dias está mais próximo dele retornar. Ainda que a nossa nação, meus irmãos, utilize um calendário gregoriano, nós precisamos estar totalmente atentos ao calendário que Deus estabeleceu e vivermos segundo a sua vontade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e eu vou pedir para o meu marido ler, por favor. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, eu conheci o Senhor Jesus com 40 anos. Eu passei 40 anos vivendo o que o mundo diz, o que o mundo determina. Então, a minha mente foi cheia de fortalezas e conhecimentos da parte do mundo. E eu preciso constantemente encher a minha mente, o meu coração com as Escrituras e com a vontade de Deus, para ser liberta das formações, dos fundamentos do mundo na minha mente, para inserir os fundamentos de Deus. Você, então, faz as contas. Quando que você conheceu o Senhor? Quando que você começou a conhecer a vontade do Senhor? É difícil tirar o conhecimento do mundo da nossa mente? Sim, é, mas não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos renovar a nossa mente, sair de uma cultura estabelecida pelo mundo e voltar para a cultura do eterno. Nós precisamos, porque nós dissemos constantemente, meus irmãos, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos na contramão do mundo, mas se a gente celebra o Halloween, a gente está igual. Se a gente celebra a Páscoa do Coelhinho, a gente está igual ao mundo. Se a gente celebra a festa de São João, estamos igual ao mundo. Se nós celebramos o Dia dos Namorados, nós estamos igual ao mundo. Com todo respeito, eu falo isso e amor. Porque Deus teve que falar comigo sobre isso também. Deus teve que arrancar essas mentiras da minha mente e estabelecer a vontade do Senhor. E isso é importante que vocês entendam. Que Deus tem coisa que ele não está. Ele não está nas festividades do calendário gregoriano. Sinto muito em falar para vocês. Nenhuma das festividades do calendário gregoriano Deus está. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 a 13, diz: eu vou pedir para a Sofia começar a ler. Não, o Cauã, quero que o Cauã leia, por favor. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixar cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Nesta oração que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos, o que aconteceu? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, venha a tua cultura. Venha a tua cultura. Venha a tua cultura. Amém? Venha a cultura do Senhor. Mas é tão legal celebrar Dia das Crianças. Venha a cultura do Senhor. Ah, mas é tão legal, é tão maravilhoso ganhar presente no dia, sei lá qual. Gente, importa em saber qual é a cultura do eterno. Isso tudo que eu estou falando pode ser muito diferente, muito estranho, eu sei que pode ser. Mas eu peço que vocês orem ao Senhor e peçam para o Espírito Santo testificar isso no coração de vocês. Fabiana, você está judaizando as coisas? Não. Eu não estou. Eu estou lendo as Escrituras. Fabiana, mas isso é coisa de judeu. Não. Isso é coisa de Deus. Tem muito judeu que não crê mais em Deus. A própria Irânia disse isso. Tem muito judeu que não crê mais em Deus. Mas para a glória do Senhor, nós somos um povo que ele levantou nesta geração para voltarmos a viver a cultura por ele estabelecida. E através da nossa vida, muitas pessoas receberão o entendimento e a salvação. E serão parte da família do Eterno. Nós sararemos o lugar onde nós estamos, porque nós não negociamos a verdade, nós não negociamos a vontade de Deus, nós estamos aqui firmados, nós estamos aqui, Pai eterno, com o coração aberto, com o coração cheio de expectativa em Ti, querendo que o Senhor nos limpe das coisas mundanas, querendo que o Senhor nos limpe das estruturas dos inimigos, nos limpe do conhecimento da árvore do bem e do mal. Nós queremos comer apenas da árvore da vida, em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu reino, até quando o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém.